Quando eu digo aqui nesse canal que o sistema religioso não só é alienado como alienador, eu não estou de brincadeira. Pastor da igreja Lagoinha, marido da Ana Paula Valadão, o senhor Gustavo Bessa, dá uma resposta no mínimo esquisita em seu story no Instagram e eu quero comentar com você a respeito disso. E aí galera, beleza? Thiago Alves aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal De Tal Maneira. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, eu quero convidar você, inscreva-se, acione também as notificações e venha comigo em todos os conteúdos. Já é inscrito meu, muito obrigado, deixa também aquele like poderosíssimo da vitória, porque você ajuda muito esse trabalho a crescer. Pois bem, galera, se você é inscrito regular desse canal e assiste os nossos conteúdos, você vai saber que o vídeo anterior eu falei do caso do jogador de futebol Robinho, né, que viria para o Santos Futebol Clube, um time do Brasil, em uma transação ali corriqueira entre clubes. Entretanto, ele não veio devido à manifestação da torcida, né, a pressão não só da torcida, mas pressão pública, né, de um modo geral, que não queria que ele voltasse por ele ter sido condenado pelo crime que cometeu. Você já tá ligado o que aconteceu, né? Dá uma pesquisadinha aí, assiste o vídeo anterior que eu explico o caso. Aí você pode dizer, tudo bem, mas o Robinho é um ignorante, né? Ele não tem o conhecimento bíblico, talvez ele está ali em pecado, em erro, ou que coisa que o valha, cometeu a falha que cometeu por falta de conhecimento. Aí se eu disser para você que existem autoridades eclesiásticas brasileiras que são coniventes com atitudes até piores do que a do Robinho. Aí você vai dizer, Thiago, você não tem só a cara de louco, você também fala loucuras. Mas não, eu gostaria de estar falando uma loucura, mas é verdade. Infelizmente, o sistema religioso está corrompido, não só de uma forma na parte financeira, né, na questão dos dízimos, ofertas e tal, de querer levantar impérios, de fazer filiais pelo mundo, conquistar e tudo mais, como também corrompido no conhecimento. As pessoas elas não têm mais o discernimento bíblico e espiritual, elas não têm mais noção do que é certo, do que é errado, elas relativizam coisas que são urgentes e elas dão urgência para coisas que são simplórias e terrenas. O negócio está invertido, gente. O senhor Gustavo Bessa, esse camarada aqui simpaticíssimo, né, que tem vários seguidores nas suas redes sociais, ele fez um campo ali de respostas no seu stories para obviamente responder ali as perguntas dos seus seguidores. Ali ele fez várias respostas de conteúdo bíblico, de conteúdo teológico. Não vou nem entrar no mérito, né, da qualidade das respostas, da centralidade bíblica das respostas, o foco não é esse. Mas em específico, uma pergunta que foi feita a ele e que ele respondeu chamou muita atenção e não foi do meio cristão não, tá? Todas as pessoas do meio midiático que viram essa resposta dele ficaram no mínimo de orelhas em pé do quão alienado foi a resposta e eu diria até beirando a conivência com um crime. Eu quero deixar bem claro que eu não vi essa notícia num canal de fofocas gospel, tá? Até porque esse canal ele não tem o foco de fofoca ou disse-me-disse ou vida dos famosos gospel. Quando eu trago um conteúdo para você é para dar um contexto bíblico, para você ver na prática o quão o sistema religioso está corrompendo a verdade do evangelho, corrompendo as pessoas e o quão necessário é que nós voltemos para a Bíblia. Por isso que eu comento notícias aqui baseadas na fé cristã. Entretanto, todavia, porém, falando do caso do nosso Gustavo Bessa, eu vi essa notícia num site de cunho de defesa dos direitos da mulher. Ou seja, não era uma galera da bolha gospel, da bolha cristã, e sim um pessoal tido como secular. Olha só o estrago que faz uma palavra mal colocada, uma resposta descontextualizada, não é mesmo? Vamos lá pro print, vou mostrar para você o print aqui da pergunta. Eu vou ler aqui para eu não me perder. Olha só o que a pessoa perguntou e o que o nosso querido pastor respondeu. Uma determinada inscrita, né, ou seguidora dele, melhor dizendo, no Instagram, fez a seguinte pergunta e ele respondeu em seu story. Meu marido me obriga a fazer quase toda vez sexo e brigamos muito. Seria melhor separar? Entenda a pergunta. Olha só a resposta do pastor, hein? Não é o Zé das Couve, não. Foi um pastor lá da Lagoinha, marido da Ana Paula Valadão, um cara que tá no evangelho há muito tempo. Evangelho, né? No evangelicalismo há muito tempo. Olha a resposta dele. O melhor é vocês conversarem e orarem juntos para entenderem o que precisam fazer
para terem maior cumplicidade, respeito e intimidade. Raça de víboras! Deixa eu te explicar a gravidade de uma resposta como essa. Se eu obrigar você a fazer uma coisa que você não quer, eu estou violando uma coisa chamada liberdade. Você tem a sua liberdade e eu não posso te obrigar a fazer bulufas nenhuma, tá certo? Isso já caracteriza um crime, uma opressão. Eu posso ser não só processado, mas dependendo do grau dessa minha atitude contra você, eu posso até ser preso. Isso eu estou falando de trivialidades, tá? Eu não posso te forçar a nada, você tem a sua liberdade. A Constituição brasileira te garante essa liberdade de expressão e de ação também, lógico, dentro da lei, né? Agora vamos à pergunta da pessoa que fez para o pastor. Ela está sendo forçada pelo seu próprio cônjuge a ter atos sexuais com ele. O que está acontecendo? O marido dela está forçando ela a ter ato sexual com ele. Qual que é o nome disso? Aliás, se você assistiu o vídeo anterior que eu falei do caso do Robinho, é o mesmo caso, só que a mudança aqui é que o agressor é o cônjuge. Isso é um crime, inclusive, se não me engano, inafiançável. Inclusive, a Constituição do cristão, a Bíblia, né? A Bíblia diz que o homem deve tratar a sua mulher com amor, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Eu pergunto a você, Cristo força a sua igreja a ter algum tipo de intimidade com ele? Claro que estamos falando no campo espiritual, argumentativo, mas você vê qualquer tipo de violência de Cristo em relação à sua igreja? Se a Bíblia diz que o marido deve amar a esposa e diz que ele deve dar a vida por ela e diz que ele deve amá-la no mesmo nível que Cristo amou a sua igreja, esse tipo de atitude é a atitude de um marido conforme a vontade do Cristo? Então estamos falando que a constituição de leis humanas e a constituição de leis do cristão não dão base para o cara ter esse tipo de atitude, inclusive condenam esse tipo de atitude. Aí vem o pastor e relativiza. Aí vem o pastor e diz, vamos orar. Você já viu aquelas situações em que a pessoa chega no líder religioso e diz que está passando fome e o líder fala, vamos orar? Você não tem que orar, irmão. Você tem que ir lá buscar uma cesta básica e dar para essa pessoa. Você tem que ver qual que é a necessidade dela e agir. Em dadas proporções de importância, esse caso é a mesma coisa. A pessoa está sofrendo uma violência gravíssima dentro de casa e você fala para ela orar? Para ela trocar ideia com o agressor? Isso não existe. Isso não é evangelho, gente. Isso é um evangelicalismo. Aliás, as pessoas tratam o casamento como se fosse uma coisa sacrossanta. Às vezes você se casa com a pessoa errada. Às vezes você se engana. Às vezes você, pela emoção ou até mesmo pelo costume religioso, você se casa com a pessoa errada. Você se engana. E você acha que você conhece a pessoa e no frigir dos ovos você não conhece. Você está do lado do agressor e não sabe. Quantas e quantas pessoas, você mulher que me assiste, talvez passe por isso, quantas e quantas pessoas não têm confiança dentro da sua própria casa porque sabem que estão do lado de uma pessoa instável, de um monstro. Esse tipo de atitude, o pastor não tem que falar para orar, o pastor tem que discar 190. O pastor tem que ir na casa com um advogado, delegado, com o Black Kamen Rider, com o Jiraiya, com o Thundercat, tem que buscar esse cara, tem que prender ele tá cometendo um crime, gente. É a mesma coisa que eu ligar pra você, digamos que você seja uma liderança espiritual, eu ligo, pastor, tem alguém aqui invadindo a minha casa e está ameaçando a minha vida e ele quer me matar. Aí eu, bonitão, falo, não, vamos fazer o seguinte, vamos orar. Que orar, cara? Você tem que ir pra cima desse cara, você tem que defender a vida. Olha, é um absurdo atrás do outro. Aí quando você vê uma pessoa do meio secular, uma pessoa que realmente você sabe que não tem um conhecimento, que é um jogador de futebol, um ator, uma atriz, fazendo uma bobagem, você fala, poxa, aí muita gente, muito cristão aponta e diz, ó, tá vendo, tá faltando Jesus. Aí eu pergunto a você, há um pastor que responde isso pra irmã, tá faltando o que pra ele? Olha, é uma desgraça atrás da outra esse sistema religioso. Se você ainda não prestou atenção, repare nos detalhes, porque o diabo está nos detalhes. Que Deus tenha misericórdia de toda a nação brasileira e principalmente daqueles que ainda creem que título eclesiástico é sinal de sabedoria, que ainda creem que liderança de uma instituição religiosa é sinônimo de chamado, de vocação de Deus. As coisas não são bem por aí. Existem trabalhos sérios, existem pastores, mulheres, líderes realmente vocacionados e que, porventura, estão à frente de instituições. Existem, mas são minoria. A maioria é uma cambada de aproveitador que não sabe nem diferenciar a mão direita da mão esquerda. Mas eu quero saber a sua opinião diante desse fato. Deixa aqui embaixo o que você pensa.
e vamos trocar uma ideia sobre isso. Para você que ainda não me segue lá no Instagram, só correr lá no @de tal maneira, aqui embaixo tá o link, tá, de todas as redes sociais desse canal, inclusive lá no meu Instagram eu já dei spoiler sobre esse vídeo. Você que está assistindo o vídeo, saiba que muito antes, quem segue lá no Instagram já sabia o conteúdo do vídeo que estava sendo gravado, eu já estava falando a respeito do assunto, já estava discorrendo com a galera. Então, para você ter acesso a informações antes e você ter uma interatividade maior, segue lá no @de tal maneira, tamo junto, valeu? Aliás, se você gosta dos vídeos do canal De Tal Maneira, nos ajude compartilhando. Você pode compartilhar à vontade ali no seu grupo de WhatsApp, ou seja no Messenger, ou no Facebook, enfim. Pode compartilhar que o conteúdo não vai constranger você, tá bom? Aqui nós falamos do Evangelho de uma forma biblista, simples e objetiva. Não tem jargão, não tem eis que te digo, não tem revelamentos. Se a Bíblia disse, ela disse. Se ela não disse, ela não disse. Valeu? Dá essa força pra nós. E lembre-se, eu não estou aqui perseguindo uma instituição, eu não estou aqui apontando A ou B. O alerta é para todos nós. Se você é cristão, se você é pai de família, se você é mãe de família, se você é um cidadão de bem, isso tem que te incomodar. Deus abençoe e fica na paz. Valeu.